A paz do Senhor, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. A você, meus amados irmãos, você, ouvinte que tem participado, tem assistido sempre nossas mensagens no YouTube. E você que ainda não é inscrito, gosto de convidar você que se inscrevesse no nosso canal para nos ajudar a divulgar a palavra do nosso Deus. Eu queria nessa oportunidade mostrar falando de um assunto bem pouco falado hoje em nossos dias, nesses últimos tempos em que nós vivemos, tempos de crises em que a igreja, a humanidade, ela tem enfrentado. E esse é um assunto que já não se vê falar como no passado, é que quando nós nos convertermos, né, talvez numa época, talvez de muita dificuldade, mas uma época em que se ouvia mais um evangelho mais puro, mais genuíno, mais verdadeiro. Claro que existia, né, há 30 anos atrás, há 35, há 40 anos atrás, sempre existiu, desde a época de Cristo, sempre existiram os falsificadores da verdade, sempre existiram aqueles gananciosos, as pessoas que queriam tirar proveito em várias situações. Era bastasse uma oportunidade, uma ocasião, que já surgiam os aproveitadores. E por isso hoje, nesse século XXI, nessa era que nós vivemos dessa tecnologia avançada, isso tem se desenvolvido muito mais e quando se fala hoje em salvação de alma, é um fato em que é um assunto que não se interessa muito, não traz muito interesse. Porque hoje as pessoas, elas, infelizmente, não generalizando, mas o mundo se tornou um mundo materialista, as pessoas de uma forma materialista, isso tem vindo para dentro das igrejas, em que nós vemos que as pessoas, os membros de nossas igrejas, já não vê aquele grande interesse em pregar um evangelho genuíno, de conquistar almas, conquistar vidas. Há um interesse sim de ver a igreja cheia. Entende bem? Existe a diferença em eu querer ter a minha igreja cheia e eu querer ter uma igreja salva. E o que nós precisamos hoje, claro que precisamos de uma igreja cheia de almas, porque a igreja é para isso, é para conquistar vidas, salvar almas, mas precisamos muito mais do que uma igreja cheia, precisamos de uma igreja cheia de almas salvas, pessoas conscientes da salvação das suas almas. E hoje nós temos, em nossos dias, nesses dias que estamos vivendo, nós temos igrejas lotadas, irmãos. Temos visto isso, igrejas superlotadas. Mas será que essa multidão, esse povo, essas pessoas, elas têm a consciência da sua salvação? Do que é ser uma pessoa salva em Cristo? Do que é se preparar para morar eternamente com Cristo na glória? Então esse é um assunto em que eu queria falar hoje para os irmãos, para os amados ouvintes. É um assunto que ele não traz muito ibope, não traz muito interesse, não é muito divulgado muitas das vezes. Eu queria iniciar essa palavra, está lendo o texto de Mateus capítulo 25, o versículo 1 ao versículo 13, que nos conta uma parábola muito conhecida nossa, fala a parábola das 10 virgens, que eram 5 prudentes e 5 loucas, que eram 5 nécias. Eu queria falar sobre esse texto um pouco para nossas vidas nessa oportunidade. Diz assim o texto, Mateus 25, do versículo 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas.
E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que os vendem, e comprai-os. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Eu queria iniciar essa palavra e meu maior desejo é que o Espírito Santo ele fale no teu coração, na tua alma. Não sei qual é a tua visão acerca da salvação, o que você pensa acerca disso nesses últimos dias, mas é importante a gente conservar isso em nossas mentes. Nós, como cristãos, principalmente o cristianismo, ele tem perdido o foco desse assunto importante. E existe uma ilustração muito interessante que eu queria passar para você nessa oportunidade, que fala acerca de um rei, em que diz o seguinte: era uma vez um rei que, apesar de ser muito rico, era um homem simples, completamente desapegado de sua riqueza e extremamente querido pelo seu povo. Um dia, quando um de seus súditos perguntou-lhe como ele conseguia conciliar tanta riqueza com tamanha simplicidade, ele ordenou a seus soldados: leve este homem aos meus depósitos reais, dê-lhe uma lamparina acesa e deixe-o olhar até tocar todo o meu tesouro, para que ele possa avaliá-lo para mim. Porém, se ele deixar a lamparina se apagar, dê-lhe 10 fortes chibatadas. 2 horas depois, o homem voltou à presença do rei, com a lamparina ainda acesa. E o rei lhe perguntou: então, o que acha? Quanto vale o meu tesouro? Respondeu o homem: Senhor, eu estava tão preocupado em não deixar a lamparina se apagar, que nem conseguia avaliar direito o seu tesouro. Desculpe-me, Senhor. Este é o meu segredo, confidenciou-lhe o rei. Fico tão ocupado em manter acesa a chama da minha alma, que nem reparo direito nessas coisas. Nós vivemos hoje, irmãos, momento em nossas vidas em que nós vemos pessoas, elas têm perdido o foco da sua salvação, perdido aquele ardor no coração, essa chama na alma. E esse texto é interessante, junto com essa ilustração, em que Cristo ele sempre usava métodos para poder nos ensinar. Ele usa aqui esse rei com essa parábola dessas 10 virgens. Nós vemos ele falar nesse mesmo livro de Mateus que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E às vezes nós paramos para olhar, irmãos, e para onde nós temos olhado com mais intensidade, com mais desejo. Porque a gente não vê mais as pessoas viverem uma expectativa grande da sua salvação, à espera de Cristo. A gente não vê isso mais. Pessoas viverem essa grande expectativa. É como aquela expectativa em que de você está aguardando um grande dia para a sua vida, um grande acontecimento, uma grande realização na sua vida. A gente não vê isso mais no seio das nossas igrejas, porque não é pregado, meus irmãos. Não se fala mais nisso, mais em se preparar para reinar com Cristo, para a vinda de Cristo, para nos assentar na mesa celestial com Ele. Não vemos mais isso ser falado no meio das igrejas atuais. Não quero aqui generalizar isso, mas se fala, é muito pouco que tem se falado sobre isso.
Porque é um assunto que não há interesse de público, meus irmãos. Você vê que hoje o que nós vemos dentro do cristianismo, dentro da igreja evangélica, as ofertas de facilidade que têm surgido. As coisas que você pode aproveitar nesse mundo. O que sim tem sido pregado hoje, apresentado hoje para a humanidade, para a população, para as pessoas que adentram para os nossos portais das nossas denominações, são aquilo que eles podem desfrutar hoje nesse mundo. Aquilo que eles podem viver hoje de uma forma confortável nesse mundo. E a gente não se vê apresentar essa palavra de salvação, essa palavra de como uma expectativa, como estivesse esperando, aguardando, ansiosos para a vinda de Cristo arrebatar a sua igreja. E nós estamos vivendo hoje esses quadros desesperadores, meus irmãos. Pela igreja não fazer a sua parte, a gente vê pessoas desesperadas procurando fazer, porque elas não conseguem um consolo, uma palavra de consolo para a sua alma, uma palavra de transformação, de libertação para a sua alma. E vivemos hoje um quadro desesperador de suicídios, de depressão, síndrome de pânico. Por quê? Porque a igreja não faz o seu papel. A igreja tem pregado um evangelho de facilidades, pregado um evangelho que não fala de uma salvação, não fala de se preparar para a vida de Cristo. E essa palavra, quando olho para esse texto, como se ele me fizesse aquela pergunta: como manter a minha lâmpada acesa, meus irmãos? Como eu devo manter a minha lâmpada acesa? Nós vimos o exemplo desse rei, um homem querido pelas pessoas, pelos seus súditos, mas uma pessoa se incomodou. Como é que poderia um homem tão famoso, tão rico, poderoso em riquezas, ele não se preocupar, ser tão simples pela sua forma de agir? E ele deu um exemplo muito grande. Os seus olhos não estavam na sua riqueza. Os seus olhos estavam naquilo que ele conquistava, que ele desejava no dia a dia. Os seus olhos estavam em manter a sua lâmpada acesa. Muitas vezes, pessoas elas vão apagando as suas lâmpadas, porque os seus olhos não estão mais em manter a lamparina acesa. Os seus olhos não estão mais no reino. O seu coração não está mais na palavra. E as pessoas elas vão perdendo esse ardor no coração, porque elas vão vivendo, desejando aquilo que pode ver nesse mundo. Por isso é que Cristo ele usa essas palavras simples. Onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Se eu busco com mais intensidade aquilo que esse mundo pode me oferecer, aquilo que eu posso viver nesse mundo, não que seja errado, entende bem? Você pode buscar. Você pode buscar promessas. Você pode buscar coisas confortáveis para você, para a sua família, que é um direito que você tem, é um direito que eu tenho. Mas o meu coração não pode estar nesse tesouro terreno. O meu coração tem que estar naquilo que está na glória, no reino. Então por isso muitas pessoas têm perdido. As suas lâmpadas têm se apagado. Esse texto, ele é muito interessante. Ele é de uma didática muito grande para nossas vidas. Fala de 5, todas elas eram virgens. Todas tinham lâmpadas. Todas tinham suas lamparinas nas mãos. Mas, incrível, hein? As lamparinas estavam acesas de início. Todas elas tinham.
mas apenas 5 foram prudentes de levar azeite, reserva, para se em algum momento apagasse, elas teriam um azeite reserva para recolocar na lamparina, para que elas se mantivessem acesas. Esse texto nos ensina muito, meus irmãos. Primeiro, que para onde nós temos olhado, para onde nós temos olhado, para onde nós temos direcionado o nosso coração, você pode ver que a igreja ela não vive mais essa vigilância que exige da parte do crente. O cristianismo hoje não vive nessa prudência e nessa vigilância para conservar as suas lamparinas acesas, para estar olhando para o lado certo, aguardando com uma expectativa muito grande, com o coração abrasado, desejoso de viver com Cristo. E nós vemos que pessoas, pelo fato de elas não conquistarem algo nas suas vidas, elas vivem deprimidas, angustiadas, decepcionadas, porque muitas vezes não é Deus que prometeu. Muitas vezes são essas promessas fabulosas em que parece ser até aquelas promessas mágicas, em que existe uma fórmula mágica. Hoje, se você, uma pessoa, procura uma igreja evangélica, e essa igreja evangélica, essa denominação, esse líder que está à frente, ele não apresenta uma fórmula mágica, vamos colocar assim, em suas pregações, em sua palavra, ou talvez até em sua oração pela pessoa, a pessoa ela não volta mais na sua denominação. Porque se acostumou com essas fórmulas mágicas mentirosas. E a gente vê que a Bíblia, ela não nos oferece facilidade, não nos oferece prosperidade financeira, não nos oferece nenhum caminho de conforto. Mas nós vemos Cristo dizer: no mundo tereis aflições. E nós vemos para esse texto que essas mulheres, 5 delas eram prudentes, que sabiam o que elas queriam. Você lembra da história dos 300 de Gideão? Dos 32.000 que saíram para a peleja? Todos conhecem aquela história, a grande batalha do Velho Testamento de Gideão. Então ele sai para a batalha com 32.000 homens. E Deus vai selecionando aqueles que tinham um propósito, aqueles que tinham um objetivo. E fica apenas 300 homens. Você imagina? 300 homens de 32.000. 31.700 homens voltam para sua casa. Muitos covardes, muitos medrosos e muitos imprudentes. Você vê coisa incrível. 22.000 homens eram covardes e medrosos. 9.700 imprudentes. Não vigiavam. Não vigiavam. Apenas 300 homens. Eles tinham um objetivo. E essas 5 prudentes, ela nos ensina isso nessa oportunidade, nessa palavra. Elas conservaram, porque elas sabiam o que elas queriam. Aqueles 300, eles sabiam o que eles queriam. Quando você não cede, quando você não retrocede, é porque você sabe o que você quer. É porque você tem um objetivo, você tem um alvo, você tem um foco. Então não retroceda. Não deixe a sua lamparina, a sua lâmpada se apagar. Essas 5, elas eram prudentes
porque elas tinham um foco, elas tinham um objetivo. Elas esperavam pelo noivo, elas aguardavam o noivo, e o noivo não disse a hora que ele viria. O importante é isso. Existe coisa em nossas vidas, principalmente quando se trata de promessas. Deus, quando disse a Abraão, olha, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra distante que eu te mostrarei. Deus não mostrou. E depois Deus disse para Abraão, depois que ele toma essa decisão e sai, chama ele para fora da tenda e diz, olha para os céus, vê se tu pode contar as estrelas dos céus. Assim será a tua descendência. Um homem de idade, esposa estéril, não podia ter filhos e já de idade avançada. Abraão também já passava da idade. E Deus não disse para Abraão quando ia se cumprir aquela promessa. Levou 20 anos para cumprir a promessa. Deus não disse quando. A dificuldade de nós ouvirmos e aguardarmos as promessas de Deus é que Deus não te dá dia nem hora. Ele não te dá nenhuma data. Nós vemos aí profetas, irmãos, daqui a 3 dias tem isso, daqui a 7 dias tem isso, mês que vem vai ter aquilo. Deus não te dá data coisa nenhuma. A promessa de Deus é espera. Davi no Salmo 40 ele diz o quê? Esperei com paciência pelo Senhor. Ele ouviu meu clamor e fez o quê? Se inclinou para mim. Deus ouviu o clamor de Davi, mas não ouviu de imediato. Ele esperou com paciência o tempo determinado de Deus na vida dele. E essas mulheres prudentes, elas não sabiam o dia nem a hora que o noivo viria. Mas ela esperou com paciência, com perseverança, confiando que ele viria. O que acontece muitas vezes é que as pessoas abandonam a sua fé, abandonam o seu estado de prontidão, é porque elas não são perseverantes. Elas não acreditam que vai se cumprir aquela promessa. Aí começa a procurar atalhos, aí a sua memóriazinha, a sua cabecinha começa a bolar planos. Por quê? Será que a promessa ela foi de Deus? Ou se é um profeta, ou é uma serva, um servo que impaciente, não sabe aguardar o tempo de Deus. Esperar o tempo de Deus é muito difícil, meus irmãos. Mas quando ele chega para fazer a diferença, para mudar a história. E é isso que esse texto nos ensina. Porque quando se ouve o grito, olha que coisa incrível. Houve aquele grito, ó, o noivo vem. Imediatamente elas não se prepararam, não. Elas já estavam preparadas. Já estavam com as lamparinas acesas e estavam com azeite de reserva, aguardando. Quando disse o noivo vem, não apareceu de imediato, não. Demorou um período. Você olha para o livro de Josué. Josué ele diz uma coisa para o povo de Israel. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Josué não estava dizendo acerca de tempo, de dias, mas de estar preparado. Porque cada segundo que passa, entende bem, cada segundo que passa em nossas vidas já é passado. Cada minuto que passa já é passado. Cada hora que passa é hora passada, é tempo passado. Você não pode retornar. Então santificai-vos hoje, porque amanhã, se passou um segundo, já não é mais agora, já não é mais esse momento, já passou aquele segundo, já passou aquele minuto, já passou aquela hora. Então santificai-vos hoje, santificai-vos agora, e tu vai fazer maravilha na tua vida. A qualquer momento, não é amanhã, não é a qualquer momento, ele vai fazer maravilha na tua vida.
Esse Josué estava ensinando, despertando o povo para isso. Conserve a tua lamparina acesa. Conserve aquilo que Deus te prometeu no coração. Não fica olhando para o tesouro. Olha o que esse rei nessa ilustração ensinou. A lamparina ficava acesa. A lâmpada estava acesa. Porque ele não olhava. Ele cuidava da lâmpada e não do tesouro. O seu olhar estava na lâmpada, em mantê-la acesa, a chama da alma. E quem sabe, muitas pessoas hoje, nesse momento, ao ouvir essa mensagem, a chama da sua alma, a lâmpada do Espírito, está apagando porque está olhando para as dificuldades do mundo, está olhando para os problemas que tem enfrentado no seu lar nesse momento, está olhando para uma promessa que não se cumpriu, está desejando algo que não é para estar desejando na sua vida, está olhando para os tesouros desse mundo, está arrazoando no coração que a promessa não se cumpriu. Está como aquele povo de Israel, passou a cega, findou o verão e nós não fomos salvos. E o profeta diz, mas não há bálsamo em Gileade, não há profeta em Gileade, não há remédio em Gileade. Irmão, nós fazemos parte de um povo santo, uma nação santa. Há profeta em Gileade, há remédio em Gileade. Então, entenda bem isso. Há cura em Gileade. Não sei o que você precisa hoje, mas existe um Deus que Ele pode mudar a tua história, mudar a tua vida e te dar a vitória sobre a que você precisa. Mas não fique olhando para aquilo que o seu coração tem te enganado. Continue buscando o que é teu, o que você deseja, mas não coloque o teu coração nisso, porque o teu coração tem onde tiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, se você está olhando para o tesouro desse mundo, aquele que lhe foi prometido, para você viver de uma forma confortável nesse mundo, em que você pode continuar buscando, mas o teu coração tem que estar no tesouro que é dos céus, que é do reino de Cristo. E Cristo ele está voltando, irmãos. A igreja precisa estar percebida para isso. Cristo ele está voltando para arrebatar a sua igreja. E se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos com nossas lâmpadas acesas, se o nosso coração não estiver em Cristo, nos tesouros dos céus, nós vamos ficar como aquelas imprudentes, com aquelas nécias. Então, peça a Deus nessa oportunidade, que seja nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, no decorrer desse dia, que o Espírito Santo ele renove, que ele reacenda essa chama no seu coração, esse ardor na sua alma, que reacenda essa lâmpada. Se não tem azeite, busca o azeite que é o Espírito Santo na sua vida. Peça para que ele derrame esse azeite novamente na sua lamparina e volte a ficar aceso com expectativa, com ardor no coração, desejoso, desejosa de reinar com Cristo eternamente. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo ele te fortaleça, que ele te dê a vitória sobre aquilo que você precisa, e ele possa renovar a tua fé, possa te fazer um vaso novo, possa te fortalecer a cada dia. Deus te abençoe, em nome de Jesus.